O dia em que dirigi 8 horas até a casa da minha filha para entregar nossa caixa de heranças familiares, apenas para encontrar a porta quase fechada no meu rosto, foi o momento que redefiniu tudo entre nós. Mãe, o jantar de noivado foi ontem. Achamos melhor não te incomodar com a viagem. Minha filha disse com um sorriso falso, enquanto eu segurava nas mãos os tesouros que nossa família preservou por 5 gerações. Foi quando percebi que, para Carolina, eu não era mais necessária em sua vida perfeita, a não ser pelo dinheiro que vinha silenciosamente financiando seu casamento dos sonhos. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Mônica, tenho 63 anos. E por décadas acreditei que o amor de mãe significava estar sempre disponível, sempre pronta para ajudar, sempre disposta a dar sem esperar nada em troca. Durante toda a vida de Carolina, coloquei suas necessidades acima das minhas. Trabalhei em 2 empregos para pagar sua educação depois que seu pai nos abandonou. Adiei sonhos, economizei cada centavo, sacrifiquei relacionamentos, tudo para que minha filha tivesse as oportunidades que eu nunca tive. A caixa de madeira antiga repousava no banco do passageiro durante toda a viagem de Belo Horizonte até Campinas. Dentro dela, as relíquias da nossa família, o colar de pérolas da minha avó, usado por gerações de noivas, as alianças do meu bisavô, sobreviventes de guerras e migrações, o camafeu que atravessou o oceano com meus antepassados. Tesouros não pelo valor monetário, mas pelas histórias que carregavam. Arrumei-me com cuidado naquela manhã. Vesti meu melhor vestido azul marinho, aquele que Carolina sempre elogiava. Passei maquiagem discreta, prendi meu cabelo grisalho num coque elegante. Queria estar bonita para as fotos do jantar de noivado, para conhecer a família do noivo, Rafael, que eu só tinha visto em videochamadas apressadas. A estrada se estendia à minha frente, e com cada quilômetro percorrido, ensaiava mentalmente as histórias que contaria durante o jantar. Como o colar de pérolas salvou minha avó durante a guerra, trocado por passagens que a trouxeram ao Brasil. Como as alianças foram enterradas no quintal durante anos para escapar de saqueadores. Histórias de resistência e amor que agora pertenceriam a Carolina. Cheguei às 5 da tarde, estacionando em frente à casa moderna que minha filha comprou com a ajuda que eu vinha enviando mensalmente. Apenas até eu me estabelecer melhor na empresa, mãe, ela havia dito 3 anos atrás. A ajuda nunca parou, e eu nunca questionei. Com a caixa cuidadosamente segura em meus braços, toquei a campainha. Ajeitei o vestido, sorri em antecipação. A porta se abriu e Carolina apareceu, impecável como sempre, em roupas de casa que pareciam saídas de uma revista. Seu sorriso vacilou por um instante ao me ver. Mãe, o que está fazendo aqui? Confusão tomou conta de mim. Vim para o jantar de noivado, querida, conforme combinamos. Carolina olhou para trás, para dentro da casa, antes de voltar a atenção para mim. Seu rosto assumiu aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que usava quando criança, e precisava dar uma notícia ruim. Mãe, o jantar foi ontem à noite. Fiquei paralisada, a caixa de repente pesando toneladas em meus braços. Ontem? Mas você disse que seria hoje, dia 15. Mudamos a data. Achei que tinha te avisado por mensagem. Ela não me olhava nos olhos. Os pais de Rafael só podiam ontem, então. Foi uma decisão de última hora. Atrás dela, ouvi vozes e risadas. Alguém chamou seu nome. Você está com visitas? Perguntei, tentando espiar por cima do seu ombro. Só alguns amigos que ficaram para o almoço. Carolina permaneceu na porta, bloqueando minha visão, sem me convidar para entrar. Desculpe pela confusão. Foi então que percebi. Não houve confusão alguma. Não houve mensagem. Não houve esquecimento. A decisão de me excluir havia sido deliberada. Trouxe a caixa de heranças da família, disse com voz trêmula, erguendo-a ligeiramente. As joias da vovó, as alianças dos bisavós, tudo que prometi para seu casamento.
Carolina olhou para a caixa como se fosse algo levemente inconveniente. Ah, obrigada. Pode deixar aqui. Depois eu olho com calma. Estendeu as mãos para pegar a caixa, mas algo dentro de mim se recusou a soltá-la. Estas relíquias mereciam reverência, mereciam que suas histórias fossem ouvidas. Não eram simples objetos a serem jogados em algum canto. Prefiro te mostrar pessoalmente o que tem aqui dentro. Cada peça tem uma história importante da nossa família. Ela suspirou, aquele suspiro leve e impaciente que reservava para situações desconfortáveis. Agora não é um bom momento, mãe. Estou com convidados. Entendo, respondi, embora não entendesse nada. Posso entrar e esperar? Vim de tão longe. Seria meio constrangedor, ela respondeu rapidamente. São colegas de trabalho do Rafael, gente importante. A casa está uma bagunça depois da festa de ontem. Naquele momento, uma mulher apareceu atrás dela, elegante, com um copo de vinho na mão. Carol? Quem é? Carolina se virou brevemente. É minha mãe, Denise. A mulher me olhou com aquele tipo de curiosidade educada e distante. Ah, prazer. Por que não convida ela para entrar? Vi o desconforto no rosto de minha filha. Como se minha presença manchasse de alguma forma o ambiente perfeito que ela havia criado. Minha mãe só passou para deixar algo rápido, Carolina respondeu, antes que eu pudesse falar. Ela já está de saída. Tem uma longa viagem de volta. Denise assentiu, sorriu na minha direção e voltou para dentro. Carolina se virou para mim com uma expressão que misturava impaciência e um leve constrangimento. Desculpe, mãe. Outro dia conversamos com mais calma. Fiquei ali, segurando a caixa com nossas histórias familiares, diante de minha única filha que claramente não me queria em sua casa. O peso daquela rejeição era quase insuportável. Claro, consegui dizer por fim. Outro dia. Lentamente, como se cada movimento doesse, virei-me e caminhei de volta ao carro, a caixa ainda firme em meus braços. Coloquei-a cuidadosamente no banco do passageiro, como havia feito 8 horas antes, quando ainda acreditava que as tradições importavam. Quando ainda achava que eu importava. Sentada ao volante, olhei para a casa onde as luzes acendiam conforme o sol começava a se pôr. Música e risos chegavam pelas janelas abertas, uma celebração da qual eu não fazia parte. Liguei o carro e parti, com o peso do silêncio preenchendo cada centímetro do veículo. A estrada para casa nunca pareceu tão longa. No retorno, a estrada que antes parecia cheia de expectativa, agora se estendia à minha frente como um deserto interminável. Cada quilômetro era uma oportunidade para reviver o momento na porta, para analisar cada detalhe. O modo como Carolina olhou por cima do meu ombro, evitando meus olhos. A maneira como seu corpo bloqueava a entrada, uma barreira física para me manter do lado de fora de sua vida. O céu escureceu enquanto eu dirigia, e as luzes dos carros que passavam em sentido contrário iluminavam brevemente meu rosto. Não percebi que estava chorando até sentir o gosto salgado das lágrimas. Parei no acostamento, incapaz de continuar dirigindo com a visão embaçada. A caixa de madeira no banco do passageiro parecia me observar. Abria e peguei o colar de pérolas, sentindo seu peso familiar nas mãos. Lembrei-me de minha avó Elisa, colocando-o ao redor do meu pescoço no dia do meu casamento, contando como aquelas mesmas pérolas haviam testemunhado 6 gerações de casamentos em nossa família. Algum dia você colocará isto no pescoço de sua filha, ela disse. E contará nossas histórias para que nunca sejam esquecidas. Como explicar à vovó Elisa que sua tataraneta não tinha tempo para histórias antigas? Que o passado da família era um inconveniente, assim como a mãe que carregava esse passado. Sequei as lágrimas e voltei a guardar o colar na caixa. Respirei fundo, liguei o carro e retomei a viagem. Lembrei-me de todas as noites em que havia ficado acordada, preocupada com Carolina. O susto da febre alta quando ela tinha 3 anos e precisei levá-la às pressas para o hospital. As aulas de balete que eu nunca perdia,
mesmo depois de turnos exaustivos de trabalho. As noites em que deixei de jantar para que ela tivesse material escolar de qualidade. Sempre acreditei que esses sacrifícios eram um investimento no nosso relacionamento, na nossa conexão. Que um dia, quando ela fosse adulta, teríamos uma amizade profunda baseada em todo esse amor compartilhado. Em que momento perdi minha filha? Em que ponto ela decidiu que eu não merecia nem mesmo um lugar à mesa em seu jantar de noivado? Quando finalmente cheguei em casa, já passava da meia-noite. Meu pequeno apartamento, antes acolhedor, agora parecia estranhamente vazio. Coloquei a caixa sobre a mesa da sala e me sentei no sofá, exausta demais para me mover, mas agitada demais para dormir. Meu telefone vibrou com uma notificação, uma mensagem de Carolina. Desculpe pelo mal-entendido, mãe. Foi tudo muito corrido. Obrigada por trazer a caixa. Depois dou uma olhada com calma. Beijos. Mal-entendido. Como se eu tivesse confundido datas, como se a culpa fosse minha. Sem uma palavra sobre o fato de ter dirigido 8 horas para nada. Sem um convite para entrar. Sem uma explicação real. Não respondi. Pela primeira vez na vida, não tinha palavras para minha filha. Na manhã seguinte, abri meu e-mail e encontrei 3 faturas. O buffet, a decoração e o aluguel do salão para o casamento, que aconteceria em 2 meses. Todos os contratos estavam em meu nome, com meu cartão de crédito como garantia. Carolina havia insistido que era mais prático assim, já que eu estava tão envolvida nos preparativos. Envolvida. A palavra ecoou na minha mente. De repente, tudo ficou claro como cristal. Eu não estava envolvida no casamento. Eu estava financiando-o. Minha presença não era necessária, apenas meu dinheiro. Abri meu aplicativo bancário. Nos últimos 8 meses, havia transferido quantias cada vez maiores para Carolina. Sempre com alguma justificativa razoável. O aluguel aumentou, precisava de um vestido para uma entrevista importante, o carro precisava de conserto. Pequenas emergências que, somadas, haviam consumido quase todas as minhas economias. O padrão era claro. Eu era útil como fonte de recursos, mas não como pessoa, não como mãe. Fechei o aplicativo e olhei para a caixa de madeira na mesa. As joias que passaram por guerras, que testemunharam nascimentos e mortes, alegrias e tragédias, objetos que carregavam em si a resiliência de mulheres fortes que enfrentaram dificuldades muito maiores que a rejeição de uma filha ingrata. Naquele momento, tomei uma decisão. Não por raiva ou vingança, mas por uma clareza que nunca havia sentido antes. Era hora de aprender com minhas antepassadas. Era hora de me valorizar. Peguei o telefone e liguei para o buffet. Bom dia, disse com voz firme. Sou Mônica Martins. Gostaria de cancelar o serviço contratado para o dia 20 de outubro. Mas, senhora, faltam apenas 2 meses para o evento. O cancelamento implicará na perda do sinal já pago. Estou ciente. Por favor, proceda com o cancelamento. Em seguida, liguei para a decoradora, para o salão de festas, para o fotógrafo. Um a um, cancelei todos os contratos que estavam em meu nome. Alguns tentaram me dissuadir, outros mencionaram as penalidades. Para todos, minha resposta foi a mesma. Estou ciente. Por favor, proceda com o cancelamento. A cada ligação, sentia um peso sendo retirado dos meus ombros. Não era alegria o que sentia. Havia uma dor profunda por trás de cada cancelamento. Era a dor de reconhecer que minha relação com Carolina havia se reduzido a transações financeiras. A dor de perceber que eu havia permitido que isso acontecesse. Quando terminei, sentei-me novamente diante da caixa de madeira e a abri. Peguei cada item, um por um, permitindo-me lembrar das histórias. O broche de safira que minha bisavó usou quando deixou Portugal durante uma revolução. A pulseira de prata que pertenceu à tia Amélia, que criou sozinha 5 filhos depois que o marido morreu na guerra. Estas mulheres não permitiram que as circunstâncias as definissem. Elas sofreram, choraram, mas seguiram em frente com dignidade. Eu faria o mesmo. Naquela tarde, fiz uma transferência bancária, a última, para a conta de Carolina.
apenas o suficiente para cobrir as multas de cancelamento dos contratos. Junto com a transferência, enviei uma mensagem simples: para cobrir as penalidades pelos cancelamentos. As joias da família ficarão guardadas até que você tenha tempo para ouvir suas histórias. Então, desliguei o telefone. Sabia que viria uma tempestade. Carolina não aceitaria facilmente a mudança nas regras do jogo. Mas pela primeira vez em décadas, senti que estava fazendo algo não apenas por ela, mas por mim. O telefone tocou apenas 2 horas depois. Deixei ir para a caixa postal. Tocou novamente. E novamente. As mensagens começaram a chegar em rajadas. Mãe, o que você fez? Por que cancelou tudo sem falar comigo? Você está tentando arruinar meu casamento? Atende o telefone! Quando finalmente atendi, a voz de Carolina estava trêmula de raiva. Como você pôde fazer isso comigo? Você tem ideia do quanto vou ter que correr agora para reorganizar tudo? Por que você está me punindo por um mal-entendido idiota? Respirei fundo, buscando a calma que havia praticado durante toda a tarde. Não estou te punindo, Carolina. Estou estabelecendo limites. Os contratos estavam no meu nome porque você me pediu para ajudar, mas percebi que ajudar não significa ser usada. Usada? Sua voz subiu 1/8. Do que você está falando? Você se ofereceu para ajudar com o casamento. Sim, ofereci-me para ajudar, não para ser excluída da sua vida enquanto continuo financiando-a. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Carolina falou novamente, sua voz tinha aquela qualidade calculada que ela usava em negociações. Mãe, ontem foi apenas um mal-entendido. Eu ia te convidar para entrar, mas você parecia tão chateada. Achei que seria melhor dar um tempo. Quase ri da transparência de sua tentativa. Carolina, não me trate como uma de suas negociações de trabalho. Você não me queria lá. Você não me quer no casamento, exceto para assinar os cheques. Isso é ridículo. Claro que quero você no casamento. Mesmo? Então me diga, por que mudou a data do jantar de noivado sem me avisar? Por que não me convidou para entrar quando cheguei? Por que nunca tem tempo para falar comigo ao telefone, mas sempre tem tempo para me pedir dinheiro? Outro silêncio, este mais longo. Finalmente ela suspirou. O que você quer, mãe? Quer que eu implore? Sim, eu errei ontem. Devia ter te avisado, devia ter te convidado para entrar. Satisfeita? Suas palavras deveriam me satisfazer, mas soavam ocas. Não havia reconhecimento real. Apenas a irritação de alguém que precisa dizer o que o outro quer ouvir para conseguir o que deseja. O que eu quero, Carolina, é ser tratada com o mesmo respeito que sempre te dei. O que eu quero é que você veja que sou mais do que uma conta bancária. O que eu quero é que você se importe genuinamente com as histórias e tradições da nossa família. Eu me importo, ela protestou. Só estou ocupada ultimamente. O trabalho, o casamento, tudo ao mesmo tempo. Você não entende a pressão que estou sentindo. Entendo mais do que você imagina. Criei você sozinha enquanto trabalhava em 2 empregos. Sei tudo sobre pressão. Pude ouvir a frustração crescendo em sua respiração. É diferente, mãe. Os tempos são outros. Sim, os tempos são outros. E eu também sou outra. Não vou mais permitir ser tratada como uma conveniência. O que isso significa? Significa que o dinheiro que enviei hoje é o último. Significa que você terá que reorganizar seu casamento com seus próprios recursos. E significa que quando você estiver pronta para me tratar como sua mãe e não como seu banco, estarei aqui, com as joias da família e todas as histórias que elas carregam. Depois de desligar, fiquei sentada por muito tempo, olhando para o telefone. Uma parte de mim esperava que ele tocasse novamente imediatamente, que Carolina ligasse para se desculpar genuinamente, para reconhecer o quanto me magoou. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Nos dias seguintes, mergulhei em uma quietude que nunca havia experimentado antes. Anos dedicando cada momento livre à vida de Carolina me deixaram sem saber quem eu era quando não estava sendo mãe dela.
O silêncio do apartamento, antes opressivo, começou a se transformar em algo diferente, um espaço para reflexão, para redescoberta. Peguei um caderno velho e comecei a escrever. Não sobre Carolina ou sobre nossa situação atual, mas sobre as mulheres cujas joias descansavam na caixa de madeira. Minha avó Elisa, que enfrentou a viuvez aos 27 anos com 3 filhos pequenos. Minha bisavó Antônia, que atravessou o oceano sozinha para um país desconhecido, carregando apenas algumas joias costuradas no forro de seu casaco. Minha tia-avó Clara, que recusou 3 propostas de casamento para seguir carreira como professora quando poucas mulheres trabalhavam fora de casa. Histórias de coragem, determinação e, acima de tudo, dignidade diante das adversidades. Histórias que Carolina nunca havia se interessado em ouvir. Uma semana depois, recebi um e-mail dela. Formal, direto, como se estivesse escrevendo para um colega de trabalho e não para sua mãe. Consegui reorganizar a maioria das coisas para o casamento. Tivemos que mudar para um local menor e cancelar alguns extras, mas mantivemos a data. Sei que você está chateada, mas espero que reconsidere sua decisão e venha. Afinal, sou sua única filha. Nenhuma desculpa real. Nenhum reconhecimento do que havia acontecido na porta de sua casa. Apenas a lembrança implícita de minha obrigação como mãe. Estar presente independentemente de como ela me tratava. Não respondi imediatamente. Em vez disso, levei o caderno para o pequeno jardim do meu prédio e me sentei ao sol, continuando a escrever as histórias de minha família. Quando finalmente respondi, foi com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Carolina, estarei no seu casamento se for genuinamente desejada lá. Não como financiadora ou por obrigação, mas como sua mãe, com tudo o que isso significa, incluindo o respeito que mereço. Quando estiver pronta para uma conversa honesta, me avise. 2 semanas se passaram sem resposta. Então, numa quinta-feira chuvosa, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Carolina, molhada da chuva, parecendo menor e mais jovem do que eu me lembrava. Posso entrar? Ela perguntou, a voz baixa. Abri espaço para ela passar. Notei que não estava maquiada, nem vestida com suas habituais roupas impecáveis. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, e havia olheiras visíveis sob seus olhos. Sentamos na sala, eu no sofá, ela na poltrona oposta. A caixa de madeira ainda repousava sobre a mesa de centro entre nós, como um terceiro participante silencioso da nossa conversa. Rafael terminou comigo, ela disse finalmente, olhando para as próprias mãos. Disse que não quer se casar com alguém que trata a própria mãe como eu te tratei. Não sei o que esperava que ela dissesse, mas certamente não era isso. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. Ele ouviu parte da nossa conversa ao telefone. Depois, vasculhou meus e-mails e viu como eu vinha te pedindo dinheiro. Disse que foi a gota d'água. Sua voz falhou, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Vim pedir desculpas. Não porque quero que você volte a me ajudar financeiramente, nem para que você interceda por mim com Rafael. Vim porque percebi o quanto fui horrível com você. Era a primeira vez em anos que via vulnerabilidade genuína em minha filha. Não a fragilidade calculada que ela usava quando queria algo, mas verdadeira dor e arrependimento. Por que, Carolina? Perguntei suavemente. Por que me tratou daquela maneira na sua porta? Ela passou as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas. Não sei explicar direito. Acho que, por muito tempo, te ver me lembrava de tudo o que passamos, da nossa vida simples, das dificuldades. Quando comecei a subir na empresa, a conhecer pessoas de famílias ricas como a de Rafael, comecei a sentir vergonha do nosso passado. Suas palavras me atingiram como um soco. Vergonha, de nossa vida, de mim. Sei que é terrível dizer isso, ela continuou, agora chorando abertamente. É injusto e cruel depois de tudo que você fez por mim. Mas é a verdade, e quando você chegou naquele dia, sem aviso...
Sem aviso? Interrompi. Carolina, você mesma me disse que o jantar seria naquele dia. Ela fechou os olhos brevemente. Eu sei. Eu menti. Mudamos a data de propósito. Os pais de Rafael são pessoas importantes, empresários, e eu tinha medo que você não se encaixasse, que falasse sobre nossa vida difícil, sobre os empregos que teve. Cada palavra era uma ferida nova, mas ao mesmo tempo havia algo libertador naquela honestidade brutal. Então, continuei, mantendo a voz controlada, você deliberadamente me excluiu do seu jantar de noivado. E depois mentiu sobre isso. Ela assentiu, incapaz de me olhar nos olhos. Não tenho desculpas, só explicações, e mesmo essas são patéticas. Fui egoísta e cruel. Olhei para minha filha, pois apesar de tudo, ela ainda era minha filha. E vi algo que não esperava: reconhecimento. Pela primeira vez em anos, ela estava realmente me vendo. Não como um recurso a ser explorado ou um passado a ser escondido, mas como uma pessoa com sentimentos, com dignidade. Você me magoou profundamente, disse. Não apenas naquele dia, mas nos últimos anos, usando-me financeiramente enquanto me afastava emocionalmente. Eu sei, ela sussurrou. E entendo se você não conseguir me perdoar. Alcancei a caixa de madeira e a abri. Peguei o colar de pérolas e o segurei na luz. Sua bisavó usou este colar quando fugiu da guerra na Europa. Ela o trocou por passagens de navio para 3 famílias, não apenas a dela. Depois, trabalhou 2 anos como lavadeira para conseguir comprá-lo de volta, porque acreditava que algumas coisas são mais valiosas que dinheiro. Que preservar nossa história é preservar quem somos. Carolina olhava para o colar com uma expressão que misturava fascínio e vergonha. Nunca me contou essa história. Tentei muitas vezes. Você sempre estava ocupada demais para ouvir. Coloquei o colar de volta na caixa e peguei as alianças dos meus bisavós. Estas alianças foram enterradas no quintal durante 3 anos, embrulhadas em tecido encerado, enquanto meu bisavô estava na prisão por suas convicções políticas. Minha bisavó poderia tê-las vendido para ter uma vida mais confortável, mas sabia que algumas coisas não têm preço. As lágrimas de Carolina agora caíam livremente. Estendi as mãos, oferecendo as alianças para ela segurar. Hesitante, ela as pegou, examinando os círculos simples de ouro que haviam testemunhado tanto. Todas essas mulheres enfrentaram dificuldades muito maiores que as nossas, continuei. E todas encontraram força na conexão com sua família, nas histórias que compartilhavam, nas tradições que mantinham vivas. Eu joguei tudo isso fora, Carolina disse, sua voz quase um sussurro. Por status, por aceitação de pessoas que nem mesmo me conhecem de verdade. Peguei as alianças de volta, guardando-as cuidadosamente na caixa. O que você vai fazer agora? Perguntei. Ela deu de ombros, parecendo perdida. Não sei. O casamento está cancelado, obviamente. Rafael não atende minhas ligações. No trabalho, sinto que todos estão comentando. E eu percebi que não tenho ninguém para quem realmente possa correr. Exceto você, depois de tudo que fiz. Fechei a caixa de madeira e respirei fundo. O caminho à frente não seria fácil, nem para mim, nem para Carolina. A confiança havia sido quebrada, feridas profundas haviam sido abertas. Mas olhando para minha filha, tão vulnerável agora, lembrei-me da promessa que fiz no dia em que ela nasceu: estar presente, não importa o quê. O perdão não acontece da noite para o dia, disse finalmente. Precisamos reconstruir nossa relação, passo a passo. E isso começa com honestidade e respeito mútuos. Carolina assentiu, enxugando as lágrimas. Você pode ficar aqui esta noite, continuei. Amanhã podemos começar a descobrir como seguir em frente. Naquela noite, enquanto ouvia minha filha dormir no quarto ao lado, peguei meu caderno novamente. Continuei a escrever as histórias das mulheres fortes da nossa família, agora adicionando minha própria história àquelas páginas. Uma história não apenas de sacrifício maternal, mas também de autodescoberta e valor próprio.
Sabia que haveria dias difíceis pela frente, que a confiança levaria tempo para ser reconstruída, se é que poderia ser totalmente recuperada. Mas agora, pela primeira vez, havia uma chance para um relacionamento baseado não em dependência ou obrigação, mas em respeito mútuo. E isso, pensei enquanto fechava o caderno, era um começo. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas quando ouvi Carolina se movendo na cozinha. Fiquei deitada por alguns minutos, preparando-me mentalmente para o dia que estava por vir. Não seria fácil navegar por esta nova dinâmica entre nós. Uma em que não era mais automaticamente esperado que eu cedesse, que sacrificasse, que colocasse suas necessidades acima das minhas. Quando entrei na cozinha, encontrei-a preparando café. 2 xícaras estavam sobre a mesa, junto com torradas e geleia, o mesmo café da manhã simples que eu servia quando ela era criança. "Bom dia", disse ela hesitante. "Espero que não se importe. Achei que poderia preparar algo." "Não me importo", respondi, sentando-me à mesa. "Obrigada." O silêncio entre nós era desconfortável, denso com palavras não ditas e sentimentos não resolvidos. Carolina serviu o café e sentou-se à minha frente, seus olhos ainda inchados do choro da noite anterior. "Não sei por onde começar", ela disse finalmente, olhando para sua xícara. "Pelo começo, talvez", sugeri, tentando manter a voz suave. "Quando foi que começou a se sentir envergonhada de mim, da nossa vida?" Ela suspirou, passando a mão pelo cabelo despenteado. "Acho que começou quando entrei na empresa. Todo mundo lá vem de famílias influentes, estudou em escolas caras, viajou pelo mundo. No início, eu mentia sobre meu passado. Inventava histórias sobre viagens que nunca fiz, escolas que nunca frequentei. Tomei um gole do café, permitindo que a informação fosse absorvida. Entendo. Mas em que momento isso se transformou em me excluir da sua vida? Quando conheci Rafael, ela admitiu. Ou melhor, quando conheci a família dele. Eles são tão perfeitos. A mãe dele é advogada corporativa, o pai tem uma construtora, a casa deles parece saída de uma revista. Eu queria me encaixar desesperadamente naquele mundo. E eu não me encaixava, concluí. Carolina levantou os olhos, finalmente me encarando. "Não é que você não se encaixasse. É que você me lembrava de quem eu realmente era. E eu estava tentando tanto ser outra pessoa." "Quem você realmente é, Carolina? É uma mulher que superou dificuldades, que conquistou seu lugar com trabalho duro. Por que isso é motivo de vergonha e não de orgulho?" Ela mordeu o lábio, contendo novas lágrimas. "Porque é mais fácil ser admirada quando as pessoas pensam que você nasceu privilegiada. Ninguém quer ouvir sobre lutas e sacrifícios. Eles querem histórias de sucesso instantâneo, de facilidade." Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de tristeza e decepção. As pessoas que realmente importam vão admirar sua jornada, não apenas seu destino. "Rafael admirava", ela disse baixinho. "Quando começamos a namorar, eu contei tudo sobre nós. Sobre como você trabalhou em 2 empregos, sobre como economizamos para minha faculdade. Ele disse que isso o fez me admirar ainda mais." "Então, por que esconder de mim dele? Por que me excluir?" "Porque tive medo." Sua voz falhou. "Quando comecei a conviver com a família dele, com os amigos, eles têm um jeito de fazer você se sentir inferior sem nem mesmo perceberem. Comentários sobre marcas, lugares, experiências que são normais para eles e impossíveis para pessoas como nós. E eu queria pertencer àquele mundo tão desesperadamente que comecei a ver você através dos olhos deles." Suas palavras doíam, mas ao mesmo tempo havia uma estranha libertação em finalmente entender o que acontecera. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. "E então você começou a usar meu dinheiro para criar uma ilusão de pertencimento." Disse, não como uma acusação, mas como uma constatação. Carolina assentiu, envergonhada. No começo, eram só pequenas coisas, um vestido para um jantar importante, um presente para impressionar a mãe de Rafael. Mas então...
Ela parou, claramente desconfortável com o que viria a seguir. Então, incentivei. Então Rafael propôs casamento e os pais dele esperavam uma festa grandiosa, o tipo de celebração que custa mais do que ganho em um ano. Eu entrei em pânico. Não queria que ele soubesse que eu não podia arcar com aquilo. Então veio a mim, concluí. Sim. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto. Eu me convenci de que era apenas um empréstimo, que pagaria tudo de volta. Mas então os custos foram aumentando e eu continuei pedindo mais e mais. Até que ficou mais fácil me manter à distância do que encarar o que estava fazendo, completei. Ela assentiu novamente, incapaz de falar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso da verdade pairando entre nós. Finalmente estendi a mão e toquei levemente a dela. Carolina, o que mais me machuca não é o dinheiro. É que você preferiu me excluir da sua vida a enfrentar a verdade, tanto comigo quanto com Rafael e a família dele. Eu sei, ela sussurrou. E o pior é que Rafael sempre dizia que queria uma cerimônia simples, que o importante era estarmos juntos. Fui eu quem insistiu em algo extravagante. E agora? Perguntei. O que você pretende fazer? Ela encolheu os ombros, parecendo mais jovem e perdida do que eu havia em anos. Não sei nem por onde começar. O casamento está cancelado. Provavelmente vou perder meu emprego porque Rafael é sobrinho do dono da empresa e estou tão endividada que não consigo nem pensar direito. Olhei para minha filha, pois apesar de tudo, ela ainda era minha filha, e senti aquela conhecida vontade de consertar tudo, de fazer sua dor desaparecer. Mas desta vez, resisti ao impulso. Ajudá-la agora não significava resolver todos os seus problemas, mas apoiá-la enquanto ela mesma os resolvia. O primeiro passo é sempre a honestidade, disse. Com você mesma, comigo e talvez com Rafael também. Você acha que ele me ouviria? Perguntou ela, um leve brilho de esperança em seus olhos. Não sei. Mas se ele realmente te amava pelo que você é, e não pela imagem que estava tentando projetar, talvez valha a pena tentar. Carolina ficou em silêncio por um momento, considerando minhas palavras. E quanto a nós, mãe? Tem conserto? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de vulnerabilidade. Olhei para ela e vi não apenas a mulher adulta que havia me magoado, mas também a menina que segurava minha mão no primeiro dia de escola, que corria para meus braços quando se machucava, que dormia em meu colo durante as noites de tempestade. Acho que sim, respondi honestamente, mas vai exigir trabalho, de nós duas, e tempo. Eu quero tentar, ela disse, sua voz mais firme agora. Por onde começamos? Levantei-me e fui até a estante da sala, onde havia deixado meu caderno de histórias. Voltei e o coloquei sobre a mesa. Podemos começar por aqui, pelas histórias que você nunca quis ouvir, pela compreensão de quem somos e de onde viemos. Carolina olhou para o caderno, depois para mim, e assentiu lentamente. Estou pronta para ouvir agora. Naquela manhã, sentadas à mesa da cozinha com o café esfriando nas xícaras, comecei a contar as histórias das mulheres que vieram antes de nós. Histórias de coragem, perseverança e dignidade diante das dificuldades. E pela primeira vez em anos, minha filha realmente escutou. Os dias seguintes foram estranhos e difíceis, mas também traziam momentos de conexão genuína que eu não experimentava com Carolina havia muito tempo. Ela ligou para Rafael, pedindo a chance de conversar pessoalmente. Ele concordou em encontrá-la em um café neutro. Quando ela voltou desse encontro, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma calma nela que eu não via há muito tempo. Ele disse que precisa de tempo. Ela me contou enquanto preparávamos o jantar juntas, outra novidade nessa nossa dinâmica reformulada. Disse que me ama, mas que não pode construir um casamento sobre mentiras. Isso parece justo, respondi, picando cebolas. O que você disse a ele? A verdade. Sobre minha vergonha, sobre como usei seu dinheiro, sobre como tratei você. Ela pausou, concentrando-se em cortar os tomates. Disse que estou tentando mudar, que quero ser a pessoa que ele pensou que eu era.
Não fingindo ter dinheiro ou status, mas sendo honesta, trabalhando duro, valorizando o que realmente importa. E o que ele disse? Que torce para que eu consiga, e que quando eu realmente me sentir confortável com quem sou, talvez possamos conversar novamente. Não havia garantias naquelas palavras, mas havia uma porta entreaberta, e às vezes era tudo que se podia pedir. Carolina ficou comigo por 2 semanas. Durante esse tempo, começou a procurar outro emprego, sabendo que sua posição na empresa atual estava comprometida. Também fez um levantamento detalhado de suas dívidas, que eram consideráveis, e elaborou um plano realista para pagá-las ao longo do tempo. E cada noite, antes de dormir, sentávamos juntas enquanto eu contava mais histórias de nossa família. Histórias que agora ela ouvia com verdadeiro interesse. Na véspera de sua partida, ela havia encontrado um apartamento pequeno para alugar, muito mais modesto que o anterior. Carolina me encontrou no jardim, onde eu estava plantando algumas mudas de lavanda. "Tenho algo para te mostrar", ela disse, sentando-se ao meu lado no banco de pedra. Ela tirou do bolso um pequeno envelope e o entregou a mim. Dentro havia um cheque, no valor bem menor do que o que eu havia gastado com ela nos últimos meses, mas significativo, considerando sua situação atual. "É o primeiro pagamento", ela explicou. "Sei que não cobre nem de longe tudo o que gastou comigo, mas é um começo. Vou te pagar cada centavo, mãe. Vai demorar, mas vou fazer isso." Olhei para o cheque, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Não era pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representava. Responsabilidade, consciência, um compromisso de reparação. "Obrigada", disse simplesmente guardando o envelope. "Significa muito para mim." "Tem mais uma coisa", ela continuou, parecendo nervosa agora. "Estive pensando... O casamento foi cancelado, mas aquela caixa, as joias da família... Elas ainda são suas por direito", respondi, entendendo imediatamente. "Quando for o momento certo, quando você estiver pronta, seja com Rafael ou com outra pessoa, ou mesmo se decidir nunca se casar, estas peças pertencem à próxima geração de mulheres da nossa família." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Acho que finalmente entendo o valor delas, não pelo que custam, mas pelo que representam." Sorri, sentindo meu próprio coração se aquecer. "Elas representam quem nós somos, Carolina. Nossa força, nossa resiliência, nossa capacidade de enfrentar dificuldades e seguir em frente com dignidade." Ficamos sentadas lado a lado, observando o pôr do sol tingir o céu de tons dourados e rosados. Não estávamos curadas. As feridas eram profundas demais para cicatrizar tão rapidamente. Mas estávamos no caminho certo. "Vou sentir sua falta", ela disse suavemente. "Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você." Peguei sua mão, sentindo a textura diferente, mais áspera agora, depois de dias ajudando com tarefas domésticas que há muito havia delegado a serviços de limpeza. "Mães não desistem", respondi, "mas também precisam aprender a estabelecer limites saudáveis. Ambas estamos aprendendo." Quando ela partiu na manhã seguinte, com muito menos bagagem do que quando chegou, senti uma mistura de tristeza e esperança. O futuro era incerto para nós duas, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos caminhando na direção certa, não como mãe e filha presas em papéis de dependência, mas como 2 mulheres adultas construindo um relacionamento baseado em respeito mútuo. A caixa de madeira com as joias da família permaneceu em minha casa, esperando pacientemente pelo dia em que seria realmente apreciada, não apenas pelo seu valor material, mas pelas histórias que carregava. Histórias que agora incluíam a nossa própria jornada de perda, aprendizado e reconexão. 3 meses se passaram desde que Carolina saiu do meu apartamento. O outono deu lugar ao inverno e eu me descobri desenvolvendo uma rotina própria, livre das preocupações constantes com ela que haviam dominado minha vida por tanto tempo. Voltei a frequentar um grupo de leitura que havia abandonado por falta de tempo. Inscrevi-me em aulas de pintura,
algo que sempre quis tentar, mas nunca havia priorizado. As ligações com Carolina eram agora semanais, não mais diárias como antes, mas tinham uma qualidade diferente. Em vez de conversas superficiais intercaladas com pedidos velados de ajuda financeira, falávamos sobre nossos dias, sobre livros que estávamos lendo, sobre as histórias de família que eu continuava escrevendo em meu caderno. Ela me ouvia, realmente ouvia, e eu fazia o mesmo por ela. Num domingo frio de julho, atendi o telefone para encontrar sua voz animada do outro lado. Mãe, consegui, fui contratada. Que maravilha! Exclamei, genuinamente feliz por ela. Para qual empresa? É uma editora pequena, nada comparado à multinacional onde eu trabalhava antes. O salário é bem menor, mas o ambiente parece incrível. E o melhor, consegui por mérito próprio, sem contatos ou favores. O orgulho em sua voz era palpável e senti meu próprio peito se encher de uma emoção semelhante. Esta era uma vitória que ela havia conquistado sozinha, com suas próprias habilidades. Estou tão orgulhosa de você, filha. Quando começa? Segunda que vem. Estou nervosa, mas animada. É um recomeço completo. Conversamos mais um pouco sobre o novo emprego, sobre como ela estava se adaptando ao apartamento menor, sobre seus planos para equilibrar o orçamento com o salário reduzido. Antes de desligarmos, ela hesitou brevemente. Mãe, você se importaria se eu passasse aí no próximo fim de semana? Tenho algo que gostaria de te mostrar. Senti um leve aperto no coração, um resquício do medo de que ela estivesse voltando aos velhos hábitos, mas afastei o pensamento. Estávamos construindo confiança, passo a passo. Claro que não. Vou preparar aquela lasanha que você gosta. No sábado seguinte, Carolina chegou pontualmente, carregando uma pasta grande e uma pequena mochila. Parecia diferente. Seu cabelo estava mais curto, suas roupas mais simples, mas havia uma confiança em seu olhar que não vinha de marcas caras ou aparências. Após o almoço, enquanto tomávamos café na sala, ela abriu a pasta e tirou um manuscrito encadernado. É por isso que vim, disse ela, passando-me o documento. Queria que você fosse a primeira a ler. Olhei para a capa, onde se lia em letras simples: Histórias de Mulheres, por Carolina Martins. O que é isso? Perguntei, folheando as primeiras páginas. Meu primeiro projeto na editora. Eles têm uma série sobre histórias reais de mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias. Ela fez uma pausa, parecendo nervosa de repente. Propus um livro baseado nas histórias da nossa família, as histórias que você me contou. Meu coração acelerou enquanto examinava o manuscrito. Ali estavam elas: minha avó Elisa, minha bisavó Antônia, minha tia-avó Clara, suas vidas, suas lutas, suas vitórias, cuidadosamente detalhadas e honradas. Não publiquei nada ainda, Carolina continuou apressadamente. Queria sua permissão primeiro. São histórias suas tanto quanto minhas. Olhei para minha filha, vendo nela agora uma mistura da menina que criei e da mulher que estava se tornando. Uma mulher que finalmente compreendia o valor de suas raízes. Está faltando uma história aqui, disse, apontando para o manuscrito. Qual? Ela perguntou confusa. A sua. A nossa. Carolina sorriu, um sorriso tímido que me lembrou de quando ela era pequena. Ainda estou escrevendo essa parte. Não tenho certeza de como termina. As melhores histórias nunca realmente terminam, respondi. Elas apenas evoluem. Naquela noite, sentamos juntas no sofá, a caixa de madeira com as joias da família entre nós. Abrimos-a e, uma por uma, revisitamos cada peça, cada história, cada mulher que havia carregado esses tesouros antes de nós. Sabe o que percebi? Disse Carolina, segurando o colar de pérolas contra a luz. Todas essas mulheres enfrentaram desafios muito maiores que os meus, e nenhuma delas fugiu. Não é sobre o tamanho do desafio, respondi. É sobre como você o enfrenta, sobre preservar sua dignidade mesmo nos momentos mais difíceis. Ela assentiu, pensativa. Acho que perdi isso de vista por um tempo. Quem eu era, de onde vim.
Parecia mais fácil inventar uma nova versão de mim mesma. E agora? Agora estou tentando honrar quem realmente sou. Inclusive as partes difíceis, as imperfeitas. Conversamos até tarde da noite, compartilhando memórias, rindo de histórias antigas, às vezes chorando quando tocávamos em feridas ainda não completamente cicatrizadas. Era um tipo diferente de intimidade, não a dependência que havíamos cultivado antes, mas algo mais equilibrado, mais saudável. Antes de irmos dormir, Carolina me entregou um pequeno envelope. "É o segundo pagamento", disse ela. "Sei que ainda é pouco comparado ao que devo, mas estou comprometida a honrar minha palavra." Peguei o envelope sentindo seu peso, não apenas do cheque dentro dele, mas do compromisso que representava. "Obrigada. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele significa." "Eu que agradeço", ela respondeu suavemente, "por me dar a chance de fazer as coisas do jeito certo desta vez." Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café na varanda, Carolina recebeu uma mensagem no celular. Seu rosto mudou ao ler o texto, uma mistura de surpresa e algo mais que não consegui identificar imediatamente. "Tudo bem?" perguntei, preocupada com sua expressão. "É Rafael", ela disse, olhando para mim. "Ele quer conversar, pessoalmente." "E como você se sente sobre isso?" Ela respirou fundo, colocando o celular sobre a mesa. Nervosa, esperançosa, assustada, tudo ao mesmo tempo. "Você quer vê-lo?" "Sim", respondeu sem hesitar, "mas desta vez quero que ele conheça a verdadeira Carolina, sem fachadas, sem pretensões." Sorri, reconhecendo a coragem naquela decisão. "Acho que ele vai gostar muito mais dessa versão." "Veremos", ela disse, um pequeno sorriso nos lábios. "De qualquer forma, estou bem mais preparada para lidar com o resultado, seja qual for." E eu acreditava nela. Via em seus olhos uma força que não vinha de aparências ou status, mas de autoconhecimento e aceitação. A mesma força que havia visto nas mulheres cujas histórias habitavam a caixa de madeira na minha sala. Quando Carolina partiu naquela tarde, nosso abraço foi mais longo, mais significativo. Não nos despedimos com promessas vagas de manter contato, como fazíamos antes. Em vez disso, já tínhamos planos concretos para nosso próximo encontro, para trabalharmos juntas no manuscrito, para continuarmos construindo esta nova relação. Observei seu carro se afastando, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. O caminho até aqui não havia sido fácil. A dor daquele dia na porta de sua casa ainda existia, assim como a mágoa pelos anos de distanciamento emocional. Mas agora, essas feridas estavam cicatrizando, não porque as tivéssemos ignorado, mas porque finalmente tivemos coragem de encará-las. Voltei para dentro e peguei a caixa de madeira, acariciando sua superfície gasta pelo tempo. Um dia, talvez não tão distante, esta caixa passaria para as mãos de Carolina. Não apenas como um conjunto de joias, mas como um símbolo de quem éramos, de onde viemos, das tempestades que enfrentamos e superamos juntas. Mas por enquanto, ela permaneceria comigo, guardada com o mesmo cuidado com que agora guardava meu relacionamento com minha filha. Não como algo garantido, mas como um tesouro que exigia atenção, respeito e, acima de tudo, a verdade. Porque algumas coisas, como havia aprendido, eram infinitamente mais valiosas que dinheiro ou status. A dignidade, o autoconhecimento e o amor que cresce não da dependência, mas do respeito mútuo. Naquela noite, adicionei uma nova entrada ao meu caderno de histórias. Desta vez, era a minha própria. Não apenas como mãe de Carolina, mas como Mônica, uma mulher que finalmente havia aprendido a estabelecer limites saudáveis sem deixar de amar profundamente. Uma mulher que, aos 63 anos, estava descobrindo que os recomeços não tinham prazo de validade. Os meses seguintes trouxeram uma série de pequenas transformações, tanto na minha vida quanto na de Carolina. O manuscrito sobre as mulheres da nossa família avançou, passando de um projeto pessoal para uma publicação concreta, com lançamento previsto para o início do próximo ano.
Carolina me consultava frequentemente sobre detalhes, querendo ter certeza de que cada história fosse contada com precisão e respeito. Sua relação com Rafael também evoluiu, lentamente e com cautela. Eles recomeçaram como amigos, encontrando-se em cafés para conversas honestas, sem os adornos ou pretensões do passado. Carolina me contava sobre esses encontros durante nossas ligações semanais, sempre com um misto de esperança contida e realismo que eu nunca havia visto nela antes. Ele é diferente do que eu pensava, ela me disse certa vez. Ou talvez eu esteja vendo o mesmo homem com olhos diferentes agora. Enquanto isso, desenvolvi meus próprios interesses. As aulas de pintura se tornaram um refúgio, um espaço onde podia expressar sentimentos que nem sempre encontravam palavras. Minha primeira exposição, modesta, apenas alguns quadros em uma galeria comunitária, coincidiu com o aniversário de Carolina. Ela veio de Campinas especialmente para o evento, trazendo um pequeno grupo de colegas da nova editora. "Estou tão orgulhosa de você, mãe", ela disse, abraçando-me diante de um dos meus quadros, uma aquarela da casa onde ela cresceu, com a velha árvore de jabuticaba no quintal. A inversão de papéis, ela expressando orgulho por mim, em vez do contrário, não passou despercebida. Era um sinal das muitas maneiras como nosso relacionamento havia amadurecido, tornando-se mais equilibrado, mais recíproco. Foi numa tarde de sábado, quase um ano após aquele fatídico dia na porta de sua casa, que recebi uma ligação inesperada. "Mãe", a voz de Carolina soava estranhamente formal. "Será que você poderia vir até Campinas no próximo fim de semana? Tenho algo importante para discutir com você." Senti um aperto no coração, um reflexo instintivo de preocupação. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada de ruim", ela apressou-se em dizer. "Só prefiro conversar pessoalmente." Durante toda a semana, tentei não especular sobre o que poderia ser. Nossa relação havia melhorado tremendamente, mas velhos hábitos são difíceis de quebrar, e uma parte de mim ainda temia recaídas, pedidos inesperados, novas decepções. Quando cheguei à casa dela naquele sábado, um apartamento muito menor que o anterior, mas acolhedor de uma maneira que o outro nunca foi, fiquei surpresa ao encontrar não apenas Carolina, mas também Rafael esperando por mim. "Dona Mônica", ele disse, vindo me cumprimentar com um abraço caloroso. "Que bom vê-la novamente." Olhei para Carolina, que observava nossa interação com um sorriso nervoso. "O que está acontecendo aqui?" "Vamos sentar", ela sugeriu, indicando a pequena mesa da sala já arrumada para o café da tarde. Enquanto saboreávamos o café e os pães de queijo que Rafael havia trazido, percebi que ambos pareciam ansiosos, trocando olhares significativos a cada poucos minutos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de conversa amena sobre o tempo e minha viagem, Carolina respirou fundo e pegou a mão de Rafael. "Mãe, nós queríamos que você fosse a primeira a saber. Rafael e eu, bem, nós estamos pensando em nos casar." Fiquei momentaneamente sem palavras, memórias do desastre anterior inevitavelmente surgindo em minha mente. "Sei o que está pensando", continuou Carolina, antes que eu pudesse reagir. "E entendo completamente, depois de tudo o que aconteceu da última vez. É por isso que queríamos falar com você primeiro", interveio Rafael, "para fazer as coisas de forma diferente desta vez." Olhei para os dois, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear imediatamente. "Estou ouvindo." Carolina apertou a mão de Rafael antes de continuar. "Primeiro, quero deixar claro que não estamos pedindo nada, nem financeiramente, nem em termos de organização. Planejamos algo muito simples que possamos pagar com nossos próprios recursos. Só uma pequena cerimônia civil e talvez um almoço para a família e amigos mais próximos", acrescentou Rafael. "E", Carolina enfatizou, olhando-me diretamente nos olhos, "queremos que você esteja envolvida em cada etapa. Não como alguém que paga as contas, mas como minha mãe, como uma parte essencial da minha vida." Senti as lágrimas se formando, mas as contive.
Isso significa muito para mim. Tem mais uma coisa, disse Carolina, levantando-se e indo até o quarto. Voltou carregando uma caixa pequena que reconheci imediatamente, uma versão menor e mais nova da caixa de madeira que guardava as joias de família em minha casa. Fiz esta réplica em um curso de marcenaria, ela explicou, colocando a caixa sobre a mesa. Para quando você decidir que estou pronta para receber as heranças da família. A simplicidade do gesto, combinada com o profundo significado por trás dele, finalmente quebrou minha compostura. As lágrimas vieram, não de tristeza ou mágoa como tantas vezes antes, mas de um reconhecimento profundo de quanto havíamos crescido, tanto individualmente quanto como mãe e filha. Acho que já está pronta, disse, enxugando as lágrimas. Não por causa do casamento, mas por causa da mulher que você se tornou. Nos meses que se seguiram, testemunhei algo que nunca imaginei possível depois daquele dia humilhante na porta da casa de Carolina. Um planejamento de casamento genuíno, modesto e significativo. Sem extravagâncias, sem mentiras, sem dívidas. Apenas duas pessoas que se amavam e queriam construir uma vida juntas, cercadas por aqueles que realmente importavam. Carolina e Rafael alugaram um pequeno sítio nos arredores de Campinas para a cerimônia. Os convites, feitos à mão pela própria Carolina, foram enviados para não mais que 50 pessoas, familiares próximos e amigos verdadeiros, não contatos de negócios ou pessoas que poderiam impressionar. Numa tarde ensolarada de setembro, encontrei-me no pequeno quarto que servia de sala para a noiva, ajudando Carolina com os últimos detalhes de sua preparação. Seu vestido era simples, branco, sem bordados elaborados ou cauda extravagante, mas elegante e perfeitamente adequado para ela. Está nervosa? Perguntei enquanto ajustava o colar de pérolas da família ao redor de seu pescoço, o mesmo que minha avó havia usado, que minha mãe havia usado, que eu havia usado em meu próprio casamento. Um pouco, admitiu ela, tocando as pérolas com reverência. Mas é um tipo diferente de nervosismo. Não estou preocupada com o que as pessoas vão pensar, se vão achar que é elegante o suficiente ou impressionante o suficiente. Estou nervosa porque é real, porque significa algo. Aí sorri, reconhecendo a profundidade de sua transformação. As coisas mais significativas geralmente são as mais simples. Ela se virou, olhando-me nos olhos. Obrigada, mãe. Não apenas pelo colar ou por estar aqui hoje, mas por não desistir de mim quando eu desisti de você. Por me mostrar que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Abracei-a cuidadosamente para não amassar seu vestido. É isso que as mães fazem. Mas também agradeço a você por ter tido a coragem de mudar, de enfrentar seus erros e crescer através deles. Um leve toque na porta interrompeu nosso momento. Era Rafael, impecável em seu terno simples, mas elegante. Posso entrar? Perguntou ele, mantendo os olhos fechados de maneira teatral. Prometo não olhar para a noiva antes da hora. Carolina riu. Pode entrar, bobo. Não somos tão tradicionais assim. Rafael entrou, ainda fingindo manter os olhos fechados, provocando mais risadas. Quando finalmente olhou para Carolina, sua expressão se transformou em pura admiração. Você está linda, disse ele simplesmente. Vou deixá-los a sós por um momento, ofereci, dirigindo-me à porta. Na verdade, disse Rafael, vim procurar a senhora, Dona Mônica. Há algo que gostaríamos de pedir. Olhei para os dois, curiosa. Carolina assentiu, encorajando-o a continuar. Sei que tradicionalmente o pai leva a noiva até o altar, explicou ele. Mas como o pai de Carolina não está presente em sua vida há muito tempo, e considerando tudo que a senhora fez por ela, bem, gostaríamos que fosse a senhora a acompanhá-la nesse momento. Fiquei momentaneamente sem palavras, uma emoção inesperada me dominando. Ao longo de todos os preparativos, essa possibilidade nunca havia sido mencionada. Você me pegou de surpresa, consegui dizer finalmente. Seria uma honra.
Uma hora depois, com o braço de Carolina entrelaçado no meu, caminhávamos lentamente pelo corredor improvisado entre as fileiras de cadeiras no jardim do sítio. Não havia orquestra, apenas um violonista tocando suavemente. Não havia decoração extravagante, apenas flores do campo em vasos simples e algumas luzes penduradas nas árvores. E ainda assim, era perfeito, genuíno, real. Quando chegamos ao pequeno altar, onde Rafael e o juiz de paz esperavam, Carolina me abraçou firmemente antes de soltar meu braço. "Obrigada por me trazer até aqui", sussurrou, em todos os sentidos possíveis. Tomei meu lugar na primeira fileira, observando minha filha fazer seus votos com uma simplicidade e sinceridade que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. As alianças que trocaram não eram novas, eram as mesmas que meus bisavós haviam usado, que haviam sido enterradas durante anos para escapar de saqueadores, que simbolizavam a resistência da nossa família através das gerações. Durante a pequena recepção que se seguiu, fui abordada pela mãe de Rafael, uma mulher elegante que eu havia conhecido brevemente durante os preparativos. "Mônica", ela disse, segurando uma taça de champanhe, "quero que saiba que admiro muito o que você fez para criar Carolina. Rafael nos contou um pouco sobre as dificuldades que vocês enfrentaram." Por um momento, senti aquela velha insegurança, o medo de ser julgada por nossa vida simples, por nossas lutas. Mas afastei o sentimento, lembrando-me das lições dos últimos meses. "Obrigada", respondi sinceramente. "Fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos." "E é exatamente isso que admiro", ela continuou. "Meus filhos cresceram com privilégios que nunca precisaram questionar. Rafael só começou a realmente valorizar o que tinha depois de conhecer Carolina, especialmente depois de toda essa situação com o noivado anterior." Ela fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. "O que estou tentando dizer, de forma desajeitada, é que estou feliz que ele tenha encontrado alguém com suas raízes, sua força. Alguém que aprendeu o valor real das coisas." Suas palavras me pegaram de surpresa. Durante tanto tempo, havia assumido que pessoas como ela, bem-educadas, ricas, sofisticadas, olhariam para nossa vida com condescendência. Nunca tinha considerado que pudessem ver valor justamente nas dificuldades que enfrentamos, nas lições que aprendemos através delas. "Acho que todos aprendemos algo no último ano", respondi, "sobre o que realmente importa." A mãe de Rafael assentiu, levantando sua taça em um pequeno brinde. "A família que estamos formando juntas." Mais tarde, quando o sol começava a se pôr e a pequena festa continuava com música e conversas, encontrei Carolina sentada sozinha por um momento em um banco sob uma árvore, observando os convidados. "Posso me juntar a você?" perguntei. Ela sorriu, movendo-se para me dar espaço. "Claro." Sentamos em silêncio confortável por alguns minutos, observando Rafael conversando animadamente com alguns amigos, as luzes suaves começando a brilhar mais intensamente contra o céu escurecendo. "Está feliz?" perguntei finalmente. Carolina pensou por um momento antes de responder. "Estou em paz", disse ela. O que é mais profundo que felicidade, de certa forma. Entendi exatamente o que ela queria dizer. A paz vinha da autenticidade, de estar finalmente confortável em sua própria pele, de construir relacionamentos baseados em verdade e não em aparências. "Sabe", continuou ela, "lembro-me de quando era pequena e você me contava histórias sobre vovó Elisa, sobre como ela enfrentou tantas dificuldades com dignidade. Na época, achava que eram apenas histórias de uma época distante que não tinha nada a ver comigo. E agora?", incentivei. "Agora entendo que eram lições. Sobre quem somos, sobre os valores que nos sustentam quando tudo mais desmorona." Ela tocou o colar de pérolas em seu pescoço. "Estas joias não são apenas objetos bonitos, são âncoras. Elas nos conectam a algo maior que nós mesmas." Peguei sua mão, sentindo uma onda de gratidão por este momento que, há um ano, parecia impossível. "Você aprendeu a lição mais importante que elas têm para ensinar." "Qual?"
perguntou ela. Que nossa verdadeira herança não está nas joias em si, mas nas histórias que elas carregam, na força que passamos de mãe para filha, geração após geração. Fiz uma pausa, sentindo o peso de minhas próprias palavras. Uma força que você agora possui também. Carolina apoiou a cabeça em meu ombro, um gesto que me lembrou de quando ela era pequena e procurava conforto após um dia difícil na escola. Sinto que finalmente encontrei meu lugar nessa linhagem de mulheres fortes. Não pelo que tenho ou pelo status que alcancei, mas por quem escolho ser todos os dias. Rafael se aproximou, sorrindo ao nos ver juntas. Estou interrompendo algo? Nunca, respondeu Carolina, estendendo a mão para ele. Estávamos apenas refletindo sobre heranças. Falando nisso, disse Rafael, sentando-se do outro lado dela. Tenho pensado muito sobre tradições familiares ultimamente, sobre quais vale a pena manter e quais precisam ser repensadas. E a que conclusão chegou? Perguntei. Que as melhores tradições são aquelas que nos lembram de onde viemos, sem nos impedir de criar nosso próprio caminho. Ele olhou para Carolina com carinho. Como essas joias de família. Elas carregam história, mas cada geração adiciona seu próprio capítulo. A sabedoria em suas palavras me surpreendeu. Este jovem homem, que eu inicialmente temia ser apenas mais uma pessoa que julgaria nossa história, havia entendido perfeitamente o significado mais profundo das nossas tradições. Vocês dois vão criar um belo capítulo juntos, disse, sentindo uma certeza tranquila sobre o futuro deles. A noite avançou. Os convidados gradualmente se despediram e logo chegou a hora de Rafael e Carolina partirem para sua lua de mel modesta. Apenas um fim de semana em uma pousada no litoral, o que podiam pagar confortavelmente com seus próprios recursos. Quando me abraçaram em despedida, senti uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Não era o fim de uma jornada, mas um novo começo para todos nós, um baseado em verdade, respeito e amor genuíno. Vejo vocês em uma semana, disse Carolina, abraçando-me uma última vez antes de entrar no carro. Estarei aqui, respondi, acenando enquanto eles se afastavam. E era verdade, em todos os sentidos possíveis. Eu estaria ali, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como uma presença constante em suas vidas. Não como uma fonte de recursos financeiros ou como uma figura a ser mantida à distância, mas como uma mãe, uma sogra, eventualmente, uma avó, como parte integral da família que estavam construindo. Quando voltei para casa naquela noite, a caixa de madeira agora mais leve sem as joias que haviam sido passadas para Carolina, não senti vazio. Em vez disso, senti a plenitude de um ciclo completado da maneira correta. Coloquei a caixa na estante, ao lado do meu caderno de histórias, agora complementado pelo manuscrito quase finalizado de Carolina. Juntos, eles representavam nossa herança verdadeira, não os objetos físicos, mas as narrativas que nos moldaram, as lições que aprendemos, a sabedoria que conseguimos extrair até mesmo dos momentos mais dolorosos. Sentei-me à minha mesa e abri o caderno na última página, onde havia deixado espaço para o capítulo mais recente da nossa história familiar. Comecei a escrever, descrevendo não apenas o casamento daquele dia, mas a jornada que nos trouxe até ali. A dor, a perda, o renascimento, a reconexão. E terminei com as palavras que minha avó Elisa costumava dizer, palavras que agora entendo completamente. Nossa maior riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos através das tempestades que enfrentamos, e na dignidade com que caminhamos, mesmo quando o caminho é difícil. 2 anos se passaram desde o casamento de Carolina e Rafael. O livro Histórias de Mulheres foi publicado e, para surpresa de todos nós, tornou-se um sucesso modesto, mas significativo, especialmente entre mulheres de diversas gerações que se identificavam com as lutas e triunfos de nossas antepassadas. Carolina frequentemente recebia mensagens de leitoras agradecendo por dar voz a histórias que poderiam ter sido as de suas próprias famílias.
Algumas compartilhavam suas próprias narrativas, criando uma espécie de comunidade em torno daquelas experiências compartilhadas de resiliência feminina. Numa tarde de primavera, recebi um telefonema de Carolina. Sua voz tremia ligeiramente de excitação. Mãe, você poderia vir até aqui este fim de semana? Temos uma notícia para compartilhar e gostaríamos de fazer isso pessoalmente. O tom de sua voz me deu uma pista do que poderia ser, mas contive minha especulação. Claro, querida. Estarei aí no sábado. Quando cheguei à pequena casa que Carolina e Rafael haviam comprado recentemente, modesta, mas acolhedora, em um bairro tranquilo de Campinas, fui recebida com abraços calorosos de ambos. Rafael parecia especialmente ansioso, um sorriso permanente em seu rosto enquanto me servia chá na varanda dos fundos. Então, disse eu, depois que nos acomodamos com nossas xícaras, qual é a grande notícia? Carolina e Rafael trocaram um olhar cúmplice antes que ela se voltasse para mim, seus olhos brilhando. Estamos esperando um bebê, anunciou ela. Vou ser mãe, você vai ser avó. Embora já suspeitasse, a confirmação me encheu de uma emoção que não conseguia conter. Lágrimas vieram aos meus olhos enquanto me levantava para abraçá-los. Estou tão feliz por vocês, disse minha voz embargada. Quando descobriram? Há algumas semanas, respondeu Carolina. Queríamos ter certeza de que tudo estava bem antes de contar a alguém. Você é a primeira a saber. Aquelas palavras, você é a primeira a saber, carregavam um peso especial entre nós. Um reconhecimento silencioso de quanto nossa relação havia mudado desde aquele dia doloroso na porta de sua casa, quando fui deliberadamente excluída de um momento importante em sua vida. O bebê deve nascer em janeiro, continuou Rafael, claramente encantado com a ideia de se tornar pai. Já começamos a planejar o quarto. Passamos a tarde conversando sobre os planos para o bebê, sobre as mudanças que viriam, sobre as esperanças e medos naturais de pais de primeira viagem. Em nenhum momento surgiram preocupações sobre status ou aparências. Apenas o desejo genuíno de criar uma criança amada e segura. Antes de eu partir, Carolina me chamou para seu escritório, onde mantinha uma pequena biblioteca e escrevia seus textos para a editora. Tenho algo para te mostrar, disse ela, abrindo uma gaveta de sua escrivaninha. Ela tirou um pequeno caderno encadernado em couro, semelhante ao meu caderno de histórias de família, mas novo. Comecei a escrever para o bebê, explicou, entregando-me o caderno. Nossas histórias de família. Tudo que você me contou, tudo que descobrimos juntas, mais minhas próprias memórias e reflexões. Folhei as páginas, vendo as histórias de nossas antepassadas cuidadosamente escritas com a caligrafia elegante de Carolina. Histórias de coragem, perseverança, amor e, acima de tudo, dignidade diante das adversidades. É lindo, disse, devolvendo o caderno. Este bebê terá sorte de crescer conhecendo suas raízes. Carolina sorriu, acariciando levemente o caderno. Quero que ele ou ela entenda de onde viemos. Quero que saiba sobre bisavó Elisa, sobre tia-avó Clara, e especialmente sobre você, mãe. Sobre a mulher que sacrificou tudo para me dar oportunidades e que teve a coragem de estabelecer limites quando eu perdi o rumo. E sobre você, acrescentei. Sobre a mulher que teve a coragem de enfrentar seus erros e reconstruir sua vida baseada em valores verdadeiros. Ela assentiu, seus olhos marejados. Espero ser metade da mãe que você foi para mim. Você será uma mãe maravilhosa, afirmei com convicção. Porque agora você entende o que realmente importa. Nos meses seguintes, testemunhei algo belo. Minha filha se preparando para sua própria jornada maternal com uma mistura de entusiasmo e humildade. Não havia extravagâncias desnecessárias, nenhuma competição para ter o melhor berço ou os acessórios mais caros. Em vez disso, havia consideração cuidadosa sobre o que o bebê realmente precisaria, o que faria sentido para sua pequena família. Carolina me consultava regularmente,
não apenas sobre questões práticas da gravidez e maternidade, mas também sobre como eu havia encontrado equilíbrio entre dar tudo de mim como mãe e ainda manter minha própria identidade. "Como você conseguiu, mãe?" perguntou-me certa vez durante um dos muitos almoços de domingo que havíamos estabelecido como tradição. Como criou uma filha sozinha, trabalhando em 2 empregos e ainda assim parecia sempre presente? Nem sempre consegui, admiti honestamente. Houve momentos em que me perdi completamente no papel de mãe, esquecendo-me de quem eu era como mulher, como pessoa. Foi um erro que espero que você não cometa. Como assim? Ela perguntou curiosa. Amar incondicionalmente não significa se anular, expliquei. Pelo contrário, quanto mais completa você for como pessoa, mais terá a oferecer como mãe. Seus interesses, suas paixões, seus talentos, tudo isso fará de você uma mãe mais interessante, mais inspiradora. Carolina considerou minhas palavras, acariciando sua barriga que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Quero que meu filho ou filha me veja como uma pessoa completa, não apenas como mãe. E é exatamente por isso que você será uma mãe maravilhosa. Sorri, cobrindo sua mão com a minha. Porque já está pensando no exemplo que quer dar. Em janeiro, como previsto, recebi a ligação que esperava ansiosamente. A voz de Rafael estava trêmula de emoção. Dona Mônica, Carolina está em trabalho de parto. Estamos indo para o hospital agora. Peguei minha bolsa já preparada e dirigi até Campinas, meu coração acelerado de antecipação. Quando cheguei ao hospital, Rafael me esperava na recepção, o rosto uma mistura de excitação e nervosismo. Ela está bem, apressou-se em dizer. O médico diz que ainda vai demorar algumas horas, mas tudo está progredindo normalmente. Passei as horas seguintes ao lado de Rafael na sala de espera, ocasionalmente entrando no quarto para oferecer palavras de encorajamento a Carolina. Observei minha filha, pálida, cansada, mas determinada, enfrentando as dores do parto com a mesma força que nossas antepassadas haviam demonstrado diante de seus próprios desafios. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela sala de parto, senti uma emoção que não conseguia nomear. Algo além da alegria, algo que conectava passado, presente e futuro em um único momento transcendente. É uma menina, anunciou a enfermeira, colocando o pequeno embrulho nos braços exaustos, mas radiantes de Carolina. Rafael, chorando abertamente, beijou a testa de Carolina antes de se inclinar para contemplar sua filha. Ela é perfeita, sussurrou. Quando finalmente me permitiram entrar, encontrei Carolina sentada na cama, segurando a recém-nascida contra o peito. Seus olhos se ergueram para me encontrar, cheios de uma nova compreensão. Mãe, ela disse suavemente, quero que você conheça sua neta, Elisa. Elisa, o nome de minha avó, a matriarca cujas histórias haviam nos guiado através de gerações. A mulher que enfrentou a viuvez precoce com 3 filhos pequenos, que trabalhou incansavelmente para dar-lhes uma vida digna, que nunca perdeu sua capacidade de amar, apesar das dificuldades. As lágrimas vieram sem que pudesse contê-las, enquanto Carolina cuidadosamente colocava a pequena Elisa em meus braços. Olhei para aquele rostinho perfeito, para os minúsculos dedos que se agitavam no ar, e senti o ciclo se completar. Olá, Elisa, sussurrei, minha voz trêmula de emoção. Bem-vinda à nossa família. Carolina observava, seus olhos refletindo uma compreensão que só agora, como mãe, ela poderia realmente ter. Agora entendo, disse ela suavemente. Entendo tudo o que você fez por mim, todos os sacrifícios, todo o amor incondicional mesmo quando eu não merecia. É isso que mães fazem, respondi simplesmente, devolvendo a bebê aos seus braços. Amamos através das tempestades, através dos erros, através das decepções. E às vezes, acrescentou ela, olhando para sua filha com adoração, precisamos estabelecer limites por amor, mesmo quando dói. Assenti, reconhecendo a sabedoria em suas palavras.
uma sabedoria que ela havia adquirido através de nossa jornada compartilhada de perda, aprendizado e reconciliação. Prometo fazer melhor com ela, continuou Carolina, beijando a testa de Elisa. Prometo ensiná-la sobre suas raízes, sobre a força das mulheres que vieram antes dela. Prometo mostrar a ela que o valor real não está no que possuímos ou nas aparências que mantemos, mas no caráter que construímos, nas conexões genuínas que formamos. Ela terá sorte, disse, minha voz embargada pela emoção, de ter você como mãe, de ter a chance de crescer sabendo quem realmente é e de onde vem. 3 dias depois, quando Carolina e a pequena Elisa receberam alta, acompanhei-os até sua casa. Rafael havia preparado tudo com cuidado, transformando o quarto que antes usavam como escritório em um berçário simples, mas acolhedor. Sobre o berço, pendurado com cuidado, estava um pequeno móbile feito à mão, não comprado em uma loja cara, mas criado com amor por Rafael, usando pequenas fotos emolduradas das mulheres de nossa família. Bisavó Antônia, tia-avó Clara, vovó Elisa, eu, Carolina e agora, no centro, a pequena Elisa. Para que ela sempre se lembre de onde vem, explicou Rafael, notando meu olhar emocionado. Das mulheres fortes que a precederam. Naquela noite, antes de partir para voltar a Belo Horizonte, encontrei Carolina sentada na poltrona de amamentação, ninando Elisa enquanto cantarolava suavemente. A mesma canção de ninar que eu cantava para ela, que minha mãe cantava para mim, que minha avó Elisa provavelmente cantou para seus próprios filhos. Vou deixá-las descansar, disse pegando minha bolsa. Carolina ergueu os olhos, um novo tipo de serenidade em seu olhar. O olhar de uma mãe que finalmente entendia o poder e a responsabilidade desse papel. Obrigada por tudo, mãe, disse ela. Não apenas pelos últimos dias, mas por toda uma vida de amor. Por me mostrar o caminho, mesmo quando eu me recusava a vê-lo. Inclinei-me para beijar sua testa e a da pequena Elisa. É para isso que estamos aqui, para passar adiante não apenas nossos genes ou nossos nomes, mas nossas histórias, nossas lições, nossa força. Quando dirigi de volta para casa naquela noite, sob um céu estrelado que parecia particularmente brilhante, senti uma paz profunda me envolver. A jornada não havia sido fácil. Houve dor, traição, lágrimas derramadas em noites solitárias. Mas agora, olhando para trás, via como cada momento difícil havia nos levado exatamente onde precisávamos estar. A caixa de madeira em minha casa agora guardava novos tesouros, não joias antigas, mas memórias recentes. Fotografias do casamento de Carolina, a primeira imagem da pequena Elisa, páginas do manuscrito original de Histórias de Mulheres. E, acima de tudo, guardava a lembrança daquela tarde fatídica na porta da casa de Carolina, quando fui rejeitada e excluída. Não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que nos lembrava do caminho percorrido, um marco da jornada que nos transformou, que nos ensinou o verdadeiro significado de família, de herança, de amor. Porque às vezes, como aprendi, precisamos perder algo valioso para realmente entender seu valor. Precisamos sentir a dor da rejeição para encontrar a força da autodignidade. E precisamos estabelecer limites, mesmo quando dói, para que relacionamentos verdadeiramente saudáveis possam florescer. A pequena Elisa cresceria conhecendo todas essas histórias, não apenas as de coragem e triunfo, mas também as de erros, arrependimento e redenção. Ela entenderia que nossa verdadeira herança não está nos objetos que passamos adiante, mas nas lições que aprendemos e compartilhamos, geração após geração. E quando chegar sua vez de usar o colar de pérolas, as alianças dos bisavós, ela conhecerá não apenas sua beleza ou valor material, mas as histórias que eles carregam, incluindo a nossa, que começou com uma longa viagem até uma porta fechada e terminou com um círculo de amor finalmente completo. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.